Saúde a igreja com a graça e paz do Senhor Jesus, amém? Como é bom estarmos reunidos novamente para adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus, pois Ele é o único digno de toda adoração e de todo louvor. Vamos continuar e vamos adorar a Deus, vamos curvar nossas cabeças e orar. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por estarmos reunidos em Tua presença, para adorar e exaltar o Teu nome, Senhor. Pai, venho Te pedir em prol do culto que não seja nós, ó Deus, que venha ser exaltado, ó Deus, mas sim somente o Teu nome, Senhor. Pai, abençoe esse culto, que muitas almas possam ser alcançadas, ó Deus, que possamos estar cheios do Teu Santo Espírito, ó Deus, e saímos renovados de Ti, ó Deus. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Vamos continuar adorando ao nosso Deus e dizer: quero mergulhar em teu ser e encontrar-me contigo, porque o meu maior prazer é ser teu amigo, ó Deus. Amém?
Amém. Vamos continuar louvando nosso Deus. Nós somos casa de Deus. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a sua noiva. Contra a sua igreja, nada pode prevalecer. Nada pode impedir que a gente continue adorando o nome do Senhor Jesus. Então vamos cantar junto conosco essa canção. Vamos dizer que nós somos a casa dele. E contra a igreja do Senhor, nada prevalecerá. Amém? Amado meu, entrego a ti o meu coração. Espírito de Deus, eu sou tua habitação. Sou morada adornada pela santidade. Tua voz essa geração. Amado meu, estou aqui e vejo pela fé o céu se abrir e o derramar de tudo que tu és, o amor do noivo pela noiva restaurada. Corpo Santo em família. Somos casa de Deus, a morada do Pai. Contra ela nada prevalecerá. Somos um no Senhor, somos povo de Deus, tua igreja Amado meu, estou pela fé, o céu se abrir e o derramar de tudo que tu és, o amor do noivo pela noiva restaurado. Corpo Santo em família. Somos casa de Deus, a morada do Pai. Contra ela nada prevalecerá. Somos um no Senhor, somos povo de Deus, tua igreja resplandecerá. Tua palavra me edificarei, a tua palavra eu multiplicarei, a tua palavra edificarei, a tua resplandecerá.
Somos um no Senhor, somos povo de Deus, tua igreja resplandecerá. Contra ela nada prevalecerá. Amém. Vamos continuar louvando o Senhor. O salmista, lá no Salmo 63, ele diz: a tua benignidade, Senhor, é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvarão. Bendirei o nome do Senhor enquanto eu viver. Diga também a Ele que para sempre você o adorará. Vamos louvar o Senhor. Rei dos reis, aqui estou, rendo a ti o meu louvor e adoração, pois tu és Deus acima dos céus, acima de nós. O universo se formou
Grande é o Senhor, Deus que tem feito maravilhas no meio do seu povo. Eu mesmo sou a prova dessa grandeza em minha vida. Estou feliz aqui em estar com a minha igreja novamente para adorar esse Deus maravilhoso e que tem mostrado a sua grandeza ao seu povo diante das dificuldades, dos problemas, das enfermidades. O nosso Deus é grande. Ele tem prevalecido contra os nossos inimigos. Amém, irmãos. Louve esse Deus maravilhoso. Grande é o Senhor. Muito grande é o Senhor. Digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Erga a sua voz. Glorifique esse Deus maravilhoso. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus e o santo monte. Alegria de toda a terra. Alegria de toda a terra. Este é o nosso Deus. Nós erguemos louvores a Ti, Senhor. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e o Te adoramos na beleza da Tua santidade, Deus. queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Obrigado, Deus, pelo Teu amor para com Teu povo, Pai. Por se manifestar com tão grande poder, ó Deus. Tão grande, Tu és grande, ó Pai, em nossas vidas. é o Senhor, nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e o adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Infinito amor, só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o nosso Deus. Grande louvor ao Senhor. Aleluia. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda
Jesus. Oh, aleluia, Deus. Louvado seja o teu nome para sempre, ó Pai. Nós te damos graça, Senhor, porque o Senhor tem manifestado o teu amor, Deus, com poder e glória, Pai. Tu és grande diante do teu povo, Pai, de toda a terra, Deus. Recebe o nosso louvor, Deus. Recebe a nossa adoração, Jesus. Fala aos nossos corações através da tua palavra, Deus. Oh, Deus, que o Senhor continue a cada dia, Deus, se manifestando, ó Pai, a tua graça sobre nós. O teu poder, ó Pai, o teu infinito poder, ó Pai. O teu infinito amor, Deus. Para todos sempre, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Esta é a nossa oração. Amém, Deus. Olá, irmãos, graça e paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, que Ele esteja sobre a tua vida. Que bom que você está conosco, cultuando ao Senhor, nosso Deus, pelo aquilo que Ele é, por tudo que Ele tem feito. Eu espero firmemente de que sua vida esteja debaixo dessa graça, você esteja debaixo dessa influência, que o Espírito Santo possa adentrar na sua casa, ao seu lar e abençoar a sua família. Então seja muito bem-vindo a mais esse encontro do culto online da Igreja Batista Éden, aqui em Cajazeiras, Salvador, Bahia. Eu quero aproveitar esses instantes e me dirigir aos amigos que estão conosco, que estão ouvindo, participando, cultuando ao Senhor conosco. Eu espero que nessa noite Deus fale contigo, que o seu coração esteja aberto para o Senhor. Eu não sei como é que está na sua vida, mas eu posso lhe garantir, a palavra de Deus, ela é poderosa e ela é eficaz para corrigir, para redarguir, para que os homens, as mulheres, as pessoas possam ser perfeitamente instruídos a respeito do Evangelho de Deus, do Reino de Deus. E eu desejo que o Reino de Deus esteja em você e você esteja também no Reino. Eu quero aproveitar esses instantes e relembrar aos irmãos que nós começamos esta semana com a sala de oração, segundas, quartas e sextas, a sala de oração da Igreja Batista Éden. Como tem sido um momento precioso, gracioso. Eu espero que você esteja conosco ainda durante este mês, às segundas, quartas e sextas, às 20 horas. E se você não está recebendo, o nosso convite pelo Google Meet, que você faça um contato conosco. No final desse vídeo, você vai ter o WhatsApp da igreja, você pode entrar em contato conosco solicitando para participar da sala de oração. Com certeza vai ser um tempo precioso. Mas eu também relembro que às terças-feiras continuamos firme e forte com os nossos PGMs online, e nos sábados do mês de setembro estamos tratando sobre o seminário Saúde Emocional em Tempos de Crise. Com certeza vai ter um tempo precioso. Ontem nós tivemos um encontro e como foi bom, né? E eu espero que você esteja conosco no próximo sábado também, às 20 horas, ok? E comunique isso, envie o link desses seminários para outras pessoas, que elas também possam ser alcançadas, abençoadas pela palavra que será ministrada ao coração delas. Amém? Ok, nós vamos continuar meditando na palavra do Senhor, né? E, inclusive, na semana passada, domingo passado, nós estávamos refletindo sobre o livro de João, capítulo 3, e falávamos sobre o novo nascimento, com base naquela experiência de Nicodemos com o Senhor Jesus. Mas eu quero lhe convidar a voltar ao Evangelho de João. E dessa feita, nós vamos ao capítulo 1. Nós vamos meditar sobre o Filho de Deus, a luz do Senhor, a luz que é vida sobre os homens. Então, te convido que você pegue a sua Bíblia e, durante esse tempo da nossa reflexão, eu te peço que você continue com sua Bíblia aberta e você continue meditando conosco sobre alguns textos. Eu quero passear sobre alguns textos e eu espero que você possa acompanhar conosco essa leitura, tá bom? Então, vamos ler o Evangelho de João, do capítulo 1, verso 1 ao verso 14. E assim nos diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. O princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas
por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem e crerem por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, para o seu povo, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crêem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vamos orar? Lemos tua palavra, queremos meditar um pouco sobre ela e te pedimos, fala conosco nesta hora, Deus. Ministra o nosso coração, traz despertamento sobre coisas que o Senhor quer falar conosco, o Senhor quer falar aos nossos corações, especialmente aos amigos que estão conosco, os nossos familiares, pessoas em vários cantos dessa cidade, desse país, que está ouvindo nesta hora esta palavra, que ele seja abençoado, é o que te peço, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Ora, o que nós temos aqui, esse texto? Nós temos um texto fantástico, um texto que fala de algo tão precioso na Bíblia Sagrada. É o cerne de todo o Evangelho. Eu posso lhes afirmar que esse texto ele é um dos mais profundos, um dos mais belos e dos mais inspirador que eu, particularmente, o encontro nos Evangelhos. Porque esse texto responde para nós uma pergunta muito interessante, que talvez você já tenha se feito essa pergunta. Quem é Jesus? E este era o objetivo de João quando ele escreveu este texto, este Evangelho. Porque João termina mostrando a mim, mostrando a você e mostrando ao mundo inteiro quem é o Criador, quem é o dono do universo. João queria mostrar ao mundo quem de fato merece a nossa adoração. Quando olhamos esse mesmo texto, no capítulo 1, verso 9, quando João disse, verso 8, João não era a luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo o homem. E João continua dizendo para nós, o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Veja como as pessoas rejeitaram ao Senhor Jesus. João testifica isso. Mas olha a nossa volta, olha a realidade do mundo em que nós estamos vivendo. E talvez alguns de nós que estamos exatamente agora aqui, temos ouvido, temos lido, temos deparado com esse convite, com essa realidade, mas que por muitas vezes optamos em não seguir, em não obedecer, em não seguir adiante esse convite que o Senhor tem nos feito. Quando ainda no Evangelho de João nos dirigimos ao capítulo 4, nós encontramos Jesus tendo um diálogo com uma mulher, conhecida como uma mulher samaritana. E naquele diálogo tem algo que Jesus diz para aquela mulher, e consecutivamente diz para mim, diz para você, e Jesus diz, ali naquele texto, que o Pai procura verdadeiros adoradores
que eu adore em espírito e em verdade. Que profundidade! Então, João está mostrando quem é Jesus e por que nós devemos adorá-lo, vivemos para ele. Ainda voltando ao verso de número 1 desse capítulo, há dois destaques aqui que merecem a nossa atenção. O primeiro deles é que João inicia o texto deste evangelho à semelhança de uma terminologia que nós encontramos no livro de Gênesis. Eu creio que você já deve ter lido algo sobre o livro de Gênesis, e lá no capítulo 1, no verso 1, nós podemos notar essa semelhança das palavras, o termo que João usa e que entra em consonância com Gênesis 1. Gênesis 1, assim nos diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E João tinha dito: no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Veja ainda no verso 2 do Gênesis, que ele diz: a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Mas João diz agora que Jesus é luz. Aleluia. Mas, antes de prosseguir nessa compreensão da luz, deixe eu continuar falando sobre essa expressão de João, quando ele diz que Jesus era o verbo, né? Então, note que em Gênesis 1 é a primeira narrativa da criação. Mas agora em João 1 é a expressão da regeneração. É a expressão do resgate, da vinda do Senhor ao encontro do homem para lhe oferecer socorro, guarida, cuidado. Então nos é oferecido à criação. A criação que em Adão caiu, agora recebe uma nova oportunidade de adentrar esse reino, de fazer parte do plano perfeito de Deus para a humanidade. O segundo destaque é sobre o agente de causa e efeito, que a depender da tradução que você está usando aí na sua Bíblia, você vai encontrar a expressão no princípio era o verbo, mas tem algumas traduções que diz que no princípio era o logos. E é possível que algumas traduções um pouco mais modernas, ela traz para nós que no princípio era a palavra. E não há nenhum problema nesse sentido, mas vale a pena nós debruçarmos um pouco nesse entendimento. Porque quando João usa o verbo, e aqui, na verdade, o logos não tem uma palavra que se traduz para o português. Então, ele busca uma palavra que consiga traduzir a ideia do que estava sendo comunicado naquele primeiro momento. E a palavra mais adequada que os tradutores encontraram é o verbo. E algumas traduções já têm trazido a expressão a palavra. Mas voltando à definição que a nossa língua portuguesa sugere para nós, é que verbo denota ação. Né? Eu posso vos garantir que João capítulo 1 completa Gênesis capítulo 1, verso 1. Há uma verdadeira testificação entre eles de uma só verdade. É como se fosse face de uma mesma moeda. Porque Jesus, de fato, é a palavra de Deus em ação, que vem como uma ação autoritativa, uma ação soberana, graciosa, poderosa de Deus, para restaurar o homem, para restaurar a minha vida, para nos oferecer perdão. E essa palavra é encarnada em Jesus. Então eu olho para esse texto e julgo que debruçarmos sobre ele é como escavar uma mina de ouro inesgotável. Porque aqui percebemos quem é Jesus. Jesus, sem sombra de dúvida, é Deus.
Aqui nós encontramos a identidade de Jesus, de onde ele veio, quem é ele e o propósito para o qual ele veio. Então, quem é esse Jesus? Quem é esse verbo? Quem é esse Logos? Esse Logos é Deus encarnado. Então, repito o que João tinha dito, verso 1, verso 2. No princípio era o verbo. Por que não dizer, no princípio era o Logos? No princípio era a palavra. A palavra estava com Deus. A palavra era Deus, o Logos era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E o verso 3 nos diz, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, ele é Deus. Ele, de fato, é causa e efeito de todo o processo da criação no universo. Que maravilha! Olho para esse texto e, diante de tantas incertezas, de tanta insegurança que o mundo está vivendo, olhar para esse texto e debruçar sobre ele e absorver toda essa verdade. Essa esperança nasce em nosso coração, adentra o nosso coração como um porto seguro, um lugar que nós podemos descansar, algo que nós podemos confiar, algo que nós podemos depositar toda a nossa esperança. Então, se faz necessário que você, homem, mulher, menino, criança, jovens, todo mundo, de fato, olhe para esse texto, ou melhor, olhe para o céu. Se volte para o seu Senhor, o seu Criador. Reconheça-o como soberano, eterno, Deus Todo-Poderoso. Se ainda perguntarmos quem é esse verbo que João estava falando, nós podemos buscar o profeta Isaías. O profeta Isaías, no capítulo 41, no verso 13, ele disse, que é uma expressão do próprio Deus ao seu povo, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita. Ou seja, Deus, por meio de Jesus, é essa mão que vem ao nosso encontro. E ainda em Isaías, capítulo 40, no versos 22 e 23, o Senhor diz, ele é o que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos, ou seja, pequenas criaturas. É ele o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. O que reduz a nada os príncipes, ou seja, entenda governo, e torna em coisa vã os juízes da terra, entenda sabedoria dos homens. Então, olho para essa declaração do profeta e entendo que diante dessa realidade que há um Deus que é criador e há um Deus que tem um controle de todas as coisas, tem um controle da tua vida e que cabe a nós como criatura nos voltarmos para o nosso Senhor, nosso Criador. A sociedade de fato está vivendo. E eu me escandalizo porque, ao invés de perceber nesse momento presente as pessoas se voltando para Deus, percebo muitas pessoas voltando apenas para si mesmas. Elas constituem-se como seus próprios ídolos. Ela adora a si mesmo, adora o corpo, adora as coisas. Porque no fundo, o homem quer ter controle das coisas. Então ele tenta adorar e servir aquilo que ele pode controlar e, na verdade, termina sendo controlado por coisas. Mas conhecer o seu Criador é andar com Deus. Então é esse Logos que está conosco, é esse Logos que veio encarnado em Jesus, da parte de Deus. Então, assim como a luz é essencial à vida, Jesus é essencial para a nossa existência, e essa existência prazerosa, graciosa, poderosa. Mas, infelizmente, a sociedade está cada vez mais se afastando desta luz. A prova disso é quando nós pronunciamos o nome de Jesus. Nós, os cristãos, pronunciamos o nome de Jesus em determinados lugares. Percebemos as pessoas numa verdadeiro escárnio, verdadeira zombaria, uma postura de rejeição. Eles mantêm uma postura de apatia, porque eles não querem reconhecer quem é Jesus. E você sabe por que eles agem dessa forma?
Porque reconhecer quem é Jesus, o Filho de Deus, também é reconhecer que Ele é o Cristo, que Ele é o Senhor e Salvador. É reconhecer que os homens são pecadores. É reconhecer que esses pecadores precisam confessar os seus pecados e abandonar esses pecados. E algumas pessoas não querem abandonar os seus pecados. Recentemente, eu ouvi um testemunho de uma pessoa extremamente escandalizada porque alguém disse para ela: olha, eu conheço o Evangelho, já estive congregando durante um tempo, eu sei que eu estou errada, mas eu não quero esse Evangelho. Ou seja, as pessoas têm chegado a esse nível. Mas eu espero que você que está me ouvindo, que você não haja dessa mesma forma. Muito pelo contrário, você se volte para essa luz. Então eu te digo, meu amigo, você precisa dessa luz. E digo mais, sua família precisa desta luz. Você precisa de Jesus, precisa reconhecê-lo como Criador e Senhor, Salvador da tua vida, para que você não pereça em seus próprios pecados. Eu chamo a tua atenção, meu querido, sabe por quê? Porque Satanás, o arqui-inimigo de Deus, nesse momento, está fazendo de tudo para te manter longe da luz que é Jesus. Pois assim facilmente ele te enganará, te engodará, te conduzirá cada vez mais em trevas e usará os mesmos métodos que um dia ele fez com Adão e Eva. Enganou Eva, seduziu Eva e assim consecutivamente Adão. O texto de Gênesis, no capítulo 3, verso 1, 4 e 5, diz que Satanás, simbolizado ali na serpente, se aproxima de Eva e faz uma afirmação do que Deus já tinha dito. É verdade que Deus disse que se comeres desse fruto, terás conhecimento do bem e do mal? Então, há uma provocação, e Satanás continua fazendo isso na vida das pessoas. E Eva confirma que isso é verdade. E Satanás ali agora promove uma mentira. Ele diz, não, é porque no dia que você comer desse fruto, você vai se tornar um igual a ele, uma pessoa igual a ele. E ela caiu naquela mentira. Essa mentira, ela continua sendo contada. Essa mesma mentira continua sendo instrumento do inimigo, só usando outros termos, outras palavras, outras definições, mas no fundo, ele continua fazendo a mesma coisa para te enganar, para te engodar. Então não se deixe enganar, porque quem não tem a luz está em trevas, e quem não tem as trevas facilmente cairá num abismo, e poderá cair num abismo sem retorno. E eu vos digo, o abismo não foi preparado para você. O abismo foi preparado para Satanás e seus anjos. Se você abrir aí no livro de Mateus, no capítulo 25, verso 41, você vai encontrar que esse abismo, ou esse lago esse fogo eterno, esse lago do fogo eterno não foi preparado para você, mas sim para Satanás e seus anjos. O texto diz lá, exatamente assim, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então isso não foi preparado para você. Para você há solução, para ele não. Então se o primeiro propósito desse livro, desse texto de João, era mostrar quem era Jesus, então o segundo destaque, o segundo propósito pelo qual João escreveu este livro, qual é? Ele quer mostrar que Jesus é rei. Ele quer mostrar que Jesus está no comando, que o governo do universo pertence a ele. Os homens estão em desespero, mas nada saiu do controle dele. Então, João quer nos revelar, nos mostrar quem tem o divino poder, quem é o Criador, para que você o reconheça,
Reconheça pelas obras, reconheça pelo que ele tem feito, reconheça pela benevolência, reconheça pela própria criação, reconheça pelos feitos dele, reconheça olhando até mesmo para você mesmo. Olha a complexidade que é você. Olha a forma como você anda, como você vive, como seu corpo funciona, a sua capacidade intelectual, cognitiva. Veja como você lida bem com a questão dos sentimentos, das suas emoções. Veja que você consegue desenvolver o papel como pai, como mãe, como filho, como genro, como sogro, como tio, como tia. Veja essa complexidade. Veja o mundo como ele é organizado. Veja como o sol foi preparado para liderar o dia, a lua e as estrelas para liderar a noite. Tudo está no seu devido lugar. Menos os homens, menos a humanidade. Então João está nos mostrando. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Observe bem. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Se Jesus tirar essa luz, Jesus se descomprometer, o que é o mundo, o que o mundo se torna? Mas João diz no verso 5, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Quando Jesus esteve na terra, algumas pessoas tiveram a dificuldade de compreendê-lo. Então, se por alguma razão você tiver um grau de dificuldade, você não será o único. Mas se faz necessário que você se permita que essa luz adentre ao seu entendimento, à sua mente, às suas emoções, o seu coração por inteiro. Porque ao longo de todos esses anos, você tem ouvido muita mentira, você tem se exposto a muita obra das trevas, você está se expondo a muita miserabilidade desse mundo sem Deus. E Ele precisa trazer essa iluminação. Sabe, aquele momento em que a maturidade chega, em que você percebe que a felicidade, o futuro da sua vida não estão nas coisas, que mais você se esmurra, que mais você doa o seu sangue, sua vida, que você derrama o suor, que a sua felicidade, a essência da sua vida não estão nessas coisas, mas está na luz que é Jesus. Então se faz que Cristo adentre pelo Espírito a tua mentalidade, e que você não esteja limitado ao tempo nem ao espaço, mas que essa luz adentre o teu coração. João capítulo 8, verso 52, o Senhor diz, é verdade te digo que antes que Abraão existisse eu sou. Então os próprios textos testificam a existência de Jesus. E depois ele continuou dizendo no verso 59, então que as pessoas então pegaram pedras para atirarem nele, mas que Jesus se ocultou e saiu do templo, passando por meio deles, e dali se retirou. Então observe o que esse texto de João 8, 58 e 59 está nos dizendo. Algumas pessoas não entenderam, outras rejeitaram, e outras apanharam pedras a fim de apedrejá-lo. Porventura, não tem muita gente fazendo isso? E todas as vezes que nós damos as costas para Deus, nós nos juntamos exatamente a esses que rejeitaram o Senhor. Então deixe que a luz de Deus adentre o teu coração, que Ele vá além da tua capacidade cognitiva. Eu sei que você é uma pessoa muito inteligente. Ele, inclusive, te capacitou com essa inteligência, mas não é necessariamente pela intelectualidade que compreendemos toda essa riqueza dessa luz, toda essa profundidade, toda essa graciosidade, porque Ele é a vida. Ele é a luz que resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Quando alguém adentra um ambiente escuro, ao acender
seja lá o que seja, uma lâmpada, uma vela, uma lanterna, seja lá o que for, automaticamente as trevas precisam ser dissipadas. São dissipadas. Porque a luz chegou. Então, quando você permite essa luz de Cristo entrar em você, sua compreensão do mundo passa a ser completamente outra. Então, é necessário que nós estejamos abertos para esse Logos de Deus. É necessário que você se abra a essa ação de Deus que pode estar à sua volta, mas que pode também adentrar o seu coração. Então, Jesus é esse verbo, esse Logos de Deus, que foi um meio que Deus encontrou para se comunicar com você, para ter uma conexão contigo. E quando Ele faz isso, entenda que é o Deus infinito, buscando se comunicar com você que é finito. É o Deus Criador tentando se comunicar com a feitura das suas mãos, a criatura, a criação. Então, Jesus é voz de Deus. É a personificação exata da soberania, da eternidade, né? Desse Deus poderoso com o que é mortal, o que é limitado. A Bíblia, de fato, fala do nascimento desse Logos, como ele se encarnou, e essa narrativa encontramos especialmente nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. João não se atenta a esses detalhes, mas mostra a sua deidade, mostra a sua glória, mostra a sua grandeza, mostra como ele é poderoso, mostra, porque ele está interessado em mostrar para os gregos, e os gregos têm uma concepção filosófica, cultural, atribuindo a criação aos deuses, a Zeus e tantos outros. E aí, é exatamente agora, neste momento, que João está chamando a atenção deles, para que eles se voltem para Jesus. E ele volta a citar o verso 14 do capítulo 1. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E ele fez isso como? Ele fez isso cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Seu nascimento foi temporal em Belém, mas ele é atemporal. O profeta Isaías, no capítulo 9, verso 6, ele atribui a Jesus o nome Emanuel, que traduzido significa Deus presente, Deus conosco. E é esse Jesus, sim, ele é o Deus pessoal, mas ao mesmo tempo atemporal. Não está limitado ao tempo, não está limitado ao espaço, não está limitado à sabedoria humana, não está limitado às concepções, às definições, os conceitos, não está limitado a nada neste mundo. Ele é além de tudo isso, mas apesar de ser tudo isso, ele se humanizou na pessoa do seu Filho, Jesus, o primogênito, entre outros irmãos, assumindo também essa identidade terrena, para que eu e você possamos reconhecê-lo e possamos compreender quem Ele é e a razão da nossa existência. E quem responde a razão da nossa existência, ou nos ajuda nessa compreensão, de fato, é João capítulo 4. Porque nós somos feituras do Senhor para a adoração dEle mesmo. Então, eu sei que você não consegue encarar o sol sem proteção. Assim também nós não suportaríamos a presença de Deus. Então, ele manda Jesus para ser esse porta-voz, para ser esse instrumento. Ele é filho, ele é o mesmo Deus. E ele faz isso para que nós não sejamos consumidos, porque nós poderíamos ser consumidos só pela presença dessa luz. E você pode perguntar, pastor, como é que é isso? O que o senhor está querendo dizer, sermos consumidos? Porque Hebreus capítulo 12, verso 29, o texto diz lá que Deus é fogo consumidor. E Jesus não veio como fogo consumidor, ele veio como João disse, em graça e verdade, benevolência. Ele veio como um ato de misericórdia.
Ele veio como uma oportunidade de mudança, de regeneração, do novo nascimento, conforme ele ensinou para Nicodemos. E não como fogo, mas virá um dia que ele virá como fogo ardente, em que se consumirá os pecados, mas também a pecadores, que persistem em continuar longe dessa luz. E longe da luz, podemos tropeçar e cair em trevas. Ainda falando sobre Deus como fogo consumidor, certa vez, Moisés estava no pé do monte Sinai, estava reunido com todo o povo, e Deus estava falando com Moisés e com todo o povo. E houve um momento em que o povo não suportou ouvir a voz de Deus, conforme registrado lá em Êxodo capítulo 20. E no verso 19 desse mesmo capítulo, o povo disse assim: fala tu conosco, Moisés. Fala tu conosco que nós lhe ouviremos. Não fale Deus conosco, porque morreremos. Aquele povo sentiu a presença de Deus, da glória, da luz, do poder, da soberania, da majestade de Deus, e temeu. E temeu. Você também deve temer. Porque haverá uma segunda vinda. Nós estamos pensando, refletindo sobre a primeira vinda, mas nós precisamos pensar na segunda vinda. E aí eu aproveito para lhe fazer a seguinte pergunta da nossa reflexão. Então, qual o sentido da vinda desse Jesus? Qual o sentido? A resposta está no verso 4. A vida está nele. Ele e a vida era a luz dos homens. Todos nós sabemos que a luz faz parte da estrutura essencial, a existência dos seres vivos. Nenhum ser vivo no globo terrestre pode viver sem os elementos como água, luz. Ele não pode deixar de respirar. E é interessante que diante dos evangelhos nós encontramos esse Jesus dizendo que ele não é apenas luz, mas que ele é o pão da vida. Ele é o espírito de vida. Então, quando nós abrimos Gênesis capítulo 2, verso 7, o texto diz lá que Deus fez o homem, né, do pó da terra e soprou nas narinas e fez dele fôlego de vida. Né? O homem tornou-se alma vivente. Então lá estava o sopro de Deus. João 4,11, Jesus disse para a mulher samaritana que ele era a água da vida. Em João 6,51, ele diz que ele é o pão vivo que veio do céu, porque algumas pessoas tinham se alimentado, e ele disse: olha, vocês estão me procurando pelo pão que perece, mas vocês devem procurar pelo pão que permanece. Ele estava se referindo a ele mesmo, que quem ele é possibilita a existência, possibilita que você esteja de pé, possibilita que você esteja agora. Porque se ele tirar a luz, se ele tirar o ar, se ele tirar o pão, se ele tirar a água, perecemos. Então, ele é a essência, para tu é existência. João 8:12 diz que ele é a lâmpada acesa que ilumina a escuridão. E onde ele chega, as obras das trevas são desfeitas, o engano, a mentira, o medo, a opressão, a corrupção, o dolo, a vaidade, a soberba e toda a obra do mal. Eu vou fazer questão de ler João 8, no verso 12. De novo lhes falou Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Aleluia, que bênção. Então, toda a obra das trevas se desfaz. Jesus é a luz que revela o oculto, que dá direção ao perdido, que conforta o desconsolado. Jesus é a luz que revela os recônditos da alma, do coração. Por isso que João 8,32, lá em João 8,32, Jesus disse que conhecereis a verdade vos libertará. Ele é a verdade. Ele não é apenas a luz, ele é toda a verdade. É o Jesus que ilumina teu entendimento. É o Jesus que abre os teus olhos, que faz enxergar o que é importante nesta vida e o que não é.
Efésios capítulo 1, verso 18, Paulo orientando aqueles irmãos, aquela comunidade, ele tentava ajudar aqueles irmãos a entenderem que essa luz não deve apenas estar no exterior, mas no interior, dentro. E o texto diz assim: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Ou seja, às vezes eu encontro esposas tentando transformar esposos, não é assim? Esposos querendo transformar as esposas e vice-versa. Mas se essa luz não chegar, se não for pelo Espírito de Deus, se não for, sabe, o marido vai continuar o mesmo, essa mulher vai continuar a mesma. Na igreja os membros vão continuar o mesmo. É o Espírito de Deus que abre o entendimento para enxergar a esperança, a vocação, a riqueza e a herança preparada só para os santos. Aleluia! Essa luz ilumina ao ponto de lhe fazer perceber a realidade física, mas, sobretudo, a realidade espiritual, porque o mundo não se limita apenas àquilo que nós contemplamos. Há algo muito mais profundo, muito mais real, muito além das estrelas, muito além das nuvens. E eu falo isso porque as trevas têm adentrado no mundo, e agora eu me refiro ao mundo como sociedade, esse sistema caído. Então, só o Espírito de Deus para adentrar no recôndito da tua alma. E é interessante que, nessa perspectiva que Lucas, capítulo 6, verso 47, Jesus disse que o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. Por isso há tantas coisas que a gente ouve de pessoas que machucam a nossa alma. Porque se o coração não é bom, como tirar algo bom do que é mal? Mas Jesus não aceita que o coração bom tire algo mal para dar ao outro. Então, chegar a esse nível de desfrutar dessa bondade, dessa benignidade, isso não é algo do homem, isso é algo de Deus, é obra de Deus. É quando o homem se abre para ser filho de Deus. E aí eu quero chamar a sua atenção de que, assim como Deus levantou um homem chamado João, capítulo 6, do Evangelho de capítulo 1, verso 6, houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Esse homem veio para testificar, para dar testemunho a respeito da luz, a fim de que todos pudessem ver, todos pudessem crer por intermédio dele. Então você que já tem essa luz, você precisa comunicar pelos seus feitos, pelas suas obras. Você que é pai e mãe, você precisa comunicar esses feitos para os seus filhos. Os seus filhos terão dificuldade de conhecer a Deus se você não se permitir ser inundado por esta luz. Você precisa ser testemunha de Jesus, aonde Ele te colocar. Eu quero te encorajar nesse momento, em que há ainda um isolamento, né, um distanciamento social, mas faça uso dos recursos que você tem na mão para levar a luz do Senhor a outras pessoas. E está muito claro que João veio como testemunho para que testificasse da luz, a fim de que todos pudessem ver e crer nele. E ele continua dizendo, ele não era luz, ou seja, João não era luz. Mas ele veio para que testificasse da luz. Então, você não pode se colocar diante das pessoas como se fosse Deus. Você não pode assumir a prerrogativa que pertence a Jesus. Mas como João, você deve ajudar outras pessoas a conhecer essa luz, a se aproximar dessa luz. Mas chama a sua atenção do verso 12, de que é possível receber essa luz e se tornar filhos da luz. João 1,12 diz assim, mas a todos quanto receberam o quê? Receberam a luz, receberam a palavra, receberam o Logos, receberam o Verbo, receberam a Cristo encarnado. Ele deu-lhes o poder
receberam a condição, receberam a devida condição de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E quando o texto diz aqui que se tem essa condição de se tornar filho de Deus, não é crer, observe bem, não é crer numa perspectiva meramente intelectual, mas crer ao ponto de viver a dimensão desta luz. Então eu quero concluir este momento. Ele diz o seguinte, meu amigo: não se deixe enganar. Há inúmeras propostas das trevas, do espírito de engano, para te manter acorrentado às próprias obras do engano. Mas você não pode se deixar ser enganado, nem pela religiosidade, porque Jesus não veio trazer religião. Os homens criaram uma estrutura religiosa, doutrinária, sim, mas você não pode se apegar à religião. Você não pode se apegar a seitas como o ocultismo, filosofia do positivismo, de tanto humanismo, a nova era, aos ídolos, não. Você precisa se tornar filho. E você precisa andar com outros filhos. Você precisa viver como filho que reflete na atitude de que você é filho de Deus. Mostrando ao mundo de que, embora você nasceu da carne, você é um homem, você faz parte da raça humana, mas você nasceu em Deus. Você foi além e você nasceu em Deus. E você se tornou filho, reconhecendo Jesus como primogênito de Deus. Porque Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E é nele que nós percebemos a glória de Deus, a glória que ainda há de ser revelada na sua volta. Então eu quero concluir esse momento lhe convidando a fazer uma aliança com Jesus. Quero encerrar esse momento lhe incentivando a entregar a sua vida a Cristo. Permitir que essa luz adentre ao seu coração para que você se torne uma pessoa melhor, um profissional melhor, um cristão melhor. Tendo uma fé sólida, firme, vivendo como filho da luz nesse mundo de trevas. O mundo é trevas, Deus é luz. Seja você filho da luz, filho de Cristo Jesus, o Senhor da eternidade. Vamos orar? Pai querido e amado, eu me junto a essa pessoa, a essa família, independente do lugar onde ela esteja, mas creio que esta oração ela é sincera, de que ela tem sentido os reflexos e as consequências desse mundo em trevas. Talvez ela traga no seu próprio corpo e nas suas lembranças marcas dolorosas, lembranças dolorosas, memórias tenebrosas, mas que precisa ser dado um ponto final nisso. E ela precisa de uma nova vida com o Senhor, ela precisa de uma vida de luz, uma vida sem mentira, uma vida sem engano, uma vida sem duplicidade, mas uma vida de transparência, uma vida baseada na verdade, onde o casamento dela se baseia na verdade, onde a vida profissional dela se baseia na verdade, naquilo que é verdadeiro, aquilo que é justo, aquilo que é honesto. Então eu quero pedir que a bênção do Senhor esteja sobre esta vida, este lar, e que ela receba essa nova vida no Senhor. Receba essa porção da luz para se tornar filho de Deus. E se há alguém entre nós que reconhece essa luz, que já entregou a sua vida a esta luz, mas que está vivendo em trevas, que neste momento haja confissão, haja abandono,
e haja também uma postura de uma nova vida, de um filho que vive na perspectiva do Senhor. Então eu entrego essa pessoa, entrego esta família, esse lá em tuas mãos. Se porventura, ó Deus, há alguém desempregado, eu te peço tua provisão no lar desta pessoa. Se há, ó Deus, alguém sofrendo de opressão, de insônia, de enfermidades crônicas, eu te peço a cura do Senhor. O Senhor pode curar, o Senhor pode, ó Deus, restaurar. Traz provisão sobre esta mesa, traz alegria, traz felicidade a esse lar, traz luz sobre esse coração. Eu te peço e te agradeço, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que bom que você esteve conosco até agora. Eu desejo que as bênçãos do Senhor continuem sobre a tua vida, né? E eu espero você nos nossos próximos encontros. Se essa mensagem falou o teu coração e tudo que aconteceu nesse culto que prestamos ao Senhor, envie esse vídeo para alguém que precisa ouvir esses cânticos, cultuar também ao Senhor e ouvir esta palavra. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. No final, nós vamos disponibilizar os contatos da igreja, nós vamos disponibilizar o número da conta onde você pode ali depositar o seu dízimo, a sua oferta ao Senhor em gratidão. E você também pode nos comunicar a decisão que você está tomando. Gostaríamos de saber e continuar orando por você. Então, que Deus te abençoe, uma semana de paz e até os nossos próximos encontros, porque nós estaremos no próximo domingo, às 18 horas, com um culto online e que você esteja conosco cultuando ao Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a presença do Santo Espírito de Deus esteja neste lar, nesta vida, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Um beijo no coração, até os nossos próximos encontros. E todas as crianças que estão agora nos ouvindo, um beijo no seu coração, criançada. Jesus ama você também, viu? Deus te abençoe, em nome de Jesus.